Osasco registra saldo positivo na geração de empregos. Karatê de Pirapora do Bom Jesus ganha 6 de 7 medalhas em campeonato. Essas e outras notícias você acompanha agora. Os casais que possuem baixa renda ou que estejam desempregados poderão se inscrever até o dia 13 de maio no Casamento Comunitário de Jandira. Interessados em se inscrever no Casamento Comunitário de Jandira, ainda há vagas. As inscrições seguem até o dia 13 de maio. Os casais que possuem baixa renda ou que estejam desempregados poderão se inscrever até o dia 13 de maio, comparecendo à Rua Fernando Pessoa, número 40, no centro, das 9 da manhã até as 4 horas da tarde, de segunda a sexta-feira. O projeto organizado pelo Fundo de Solidariedade está com a cerimônia marcada para o dia 28 de maio, às 9h30 da manhã, no Portal Ecológico, na Rua Itaberaba, número 130, no Vale do Sol. Para realizar a inscrição, basta a presença de apenas um dos membros do casal, com a apresentação dos seguintes documentos: RG, CPF, comprovante de residência de Jandira e certidão de nascimento. A equipe Soldiers Futebol Americano está se preparando para iniciar a temporada do Campeonato Paulista e iniciará no dia 24 de abril. No próximo dia 24, a equipe Soldiers Futebol Americano de Osasco inicia as competições no Campeonato Paulista. No total, serão 20 equipes na disputa. Os osasquenses enfrentarão 8 equipes na modalidade flag 9x9. Essa será a primeira vez disputada dessa forma. A equipe conta com 6 integrantes do Bolsa Atleta da Prefeitura de Osasco. A equipe osasquense é vice-campeã paulista de flag e atua desde 2008. Os treinos da equipe são realizados no campo do SCU, na Vila Osasco, ao sábado, às 16h30. Quem quiser conhecer um pouco mais sobre o esporte e a equipe, basta comparecer nesse horário. Osasco com boas notícias. Mais um mês em que a cidade registrou saldo positivo na geração de empregos. Os dados são do CAGED. Dados divulgados pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, apontam que em fevereiro deste ano, Osasco registrou saldo positivo de vagas, fechando assim com um saldo de 953 vagas. No período, foram mais de 8.500 admissões, contra 7.500 desligamentos. Na cidade, os destaques ficaram para os setores de serviços, com admissão de mais de 5.100 trabalhadores, seguido por comércio, com 2.161, construção, 629, indústria, 470. Osasco ganhou destaque ao encerrar o ano de 2021 como a cidade que mais gerou empregos no Brasil, fechando o ano com saldo positivo de mais de 100 mil novos postos de trabalho. Jandira iniciou vacinação contra a Covid-19 em idosos com 60 anos ou mais. Fique atentos aos horários de funcionamento das UBSs. Na última terça-feira, a Secretaria de Saúde de Jandira iniciou a aplicação da 4ª dose da vacina contra a Covid-19 para idosos a partir de 60 anos. Além da proteção contra o coronavírus, os idosos poderão tomar simultaneamente a vacina contra o vírus influenza da gripe. Para imunizar a população quanto antes, as UBSs estenderam o horário de atendimento para a vacinação. O grupo descrito deve procurar a unidade mais próxima de sua residência de segunda a sexta-feira, das 9 da manhã às 4h45 da tarde, com exceção do Brotinho, que será reinaugurado em breve, e dos postos do Gabriela e do Tereza, que estão atendendo até às 6h30 da noite. Confira agora como fica o clima neste final de semana com as informações da TV Clima Tempo. Neste sábado, o calor e a umidade aumentam as instabilidades sobre grande parte do sudeste do Brasil e tem risco para temporais de forma isolada por todo o centro-sul mineiro, inclusive em Belo Horizonte, na zona da Mata Mineira e também na capital paulista. A Grande São Paulo já pode começar com chuva entre a madrugada e a manhã deste sábado, mas aos poucos o sol predomina com pouca nebulosidade e as temperaturas se elevam. O ar
vai ficar muito abafado. As pancadas de chuva retornam entre a tarde e a noite por todo o centro e leste paulista e tem risco para temporais, inclusive no litoral. As demais áreas do interior ainda seguem com tempo quente e seco no decorrer do dia, mas a nebulosidade já aumenta entre a tarde e a noite e pode chover forte com risco de raios e trovoadas. O tempo segue instável também no interior e na região serrana do Rio de Janeiro e tem previsão de chuva forte, mas na cidade do Rio o sol ainda predomina, o ar fica abafado e chove pontualmente forte entre a tarde e a noite. Em Vitória, o destaque ainda segue sendo o calor. Tem previsão para pouca chuva no decorrer do dia, sem grandes alertas. O tempo ainda vai seguir firme e ensolarado por todo o norte de Minas Gerais e a umidade relativa do ar pode ficar baixa nas horas mais quentes do dia. A máxima chega aos 31 graus em Belo Horizonte, máxima de 29 graus em São Paulo, 33 graus em Vitória e 33 graus também no Rio de Janeiro. E Carlos Abrão vem com o quadro CIOeste e Eu Com Isto, para explicar alguns pontos importantes sobre o consórcio. CIOeste e Eu Com Isso. As relações do CIOeste com as empresas, elas são muito importantes, por quê? Porque de uma maneira ou de outra permite com que as empresas venham para a região, se mantenham na região e também propiciem a absorção da mão de obra regional nas empresas que aqui se instalam. E o CIOeste tem o papel de tentar fazer uma costura entre entender qual a necessidade das empresas e qual é a possibilidade de fazer com que tanto a mão de obra como o empreendedorismo das nossas pequenas e médias empresas possam se desenvolver ao lado das grandes que venham se instalar nas nossas cidades. Confira agora o quadro Melhores Momentos com trechos do programa TV CIOeste da última quinta-feira. Hoje com Nelson Boering, espero que tenha feito uma boa pronúncia. Seja bem-vindo, Nelson. É um assunto muito interessante que nos traz hoje aqui, né, o Paulo, que é a questão relativa ao turismo na nossa região, né? O Nelson é o secretário de turismo lá de Cotia e eu queria entender um pouquinho, Nelson, como é que foi essa sua trajetória para chegar à Secretaria de Turismo de uma região que tem um potencial turístico enorme, mas que está muito atrasada, né, em termos de exploração desse turismo. Sim, a tua pergunta compreende que eu venho de Gramado, Rio Grande do Sul, onde fui secretário de Meio Ambiente e secretário de Cultura e vereador. Como que eu cheguei aqui em Cotia? Isso é uma pergunta bem interessante. Bom, existe uma amizade muito grande entre o Marco Majolo, que é um diretor do Parque Animalia, que vai ser inaugurado possivelmente agora em junho, e eu, da época que eu era o secretário de Meio Ambiente da cidade de Gramado. Ele foi o biólogo que conduziu um trabalho gigantesco em Gramado, que foi a conduzir a criação do Gramado Zoo, que ficou entre os 10 melhores numa pesquisa séria zoológicos do mundo. Embora essa palavra zoológico tá sendo mudada. Uhum. Hoje ela tem uma conotação negativa, uma né? sonoridade negativa. Ô, Nelson, esse é o tal do Animalia Parque dos Elefantes, que era o Parque dos zoológico, Elefantes. eles chamam, não é nem zoológico, nem o Parque Animalia. Animalia, que é animais. E é uma experiência muito bonita que o visitante vai ter lá. Inclusive, eles recebem animais que têm maus tratos, né? Sim. E aquela concepção de zoológico não vai mais existir. Os animais vão estar como se eles estivessem no seu habitat natural. Mas deixa eu te fazer uma pergunta, então. Você acha, então, que talvez aqui para a nossa região oeste, em termos de valorizar o que nós temos aqui, falta, então, a gente enxergar esses gerânios na janela? Talvez sim. O prefeito teve essa percepção. E falando sobre isso, ele disse para mim o seguinte: tão certo é isso que às vezes eu chego em casa e não vejo a minha lâmpada queimada na minha casa, mas na rua eu vejo uma lâmpada queimada, eu já tenho que trocar. Então, às vezes,
E a minha presença na secretaria, eu fui convidado sem um contrato de permanência. Eu fui convidado para servir o povo de Cotia com o meu trabalho, que pode ser estendido por 1 ano, 2, ou também já encerrar, né? Por quê? Porque não é um trabalho de serviço. E ele viu que nós temos condições com a equipe de fazer com que a comunidade local, que muitas vezes não aprecia a sua beleza, e precisa talvez alguém de fora dizer, você tem gerânios da janela, esse teu sítio é maravilhoso. Mas, Carlos, só continuando o seu raciocínio e ainda indo na linha, né, de raciocínio do Nelson, eu vejo que estão acontecendo várias ações na nossa região, e eu acho que o Cioeste está sendo muito feliz quando cria um GT, um grupo de trabalho do turismo, para alinhar, né? Porque, vamos falar, o Nelson falou aqui, esse turismo, que aliás Cotia não é só isso, nós vamos mostrar daqui a pouco mais coisas que tem, mas esse parque vai ser um grande atrativo. São Roque, o Terma já está pronto, Terma, que é água... Agora falando em município, tem São Roque, tem Vargem Grande Paulista, que tem características de turismo, Carapicuíba, tem aldeia indígena, tem Santana do Parnaíba, tem o turismo religioso, Pirapora do Bom Jesus. Não, e a questão de Santana, entendeu? Por exemplo, assim, só para ilustrar essa questão do gerando na janela, né? Faz algum tempo, a presidência do Cioeste estava com Santana de Parnaíba e fomos assinar um termo de cooperação com uma região da Polônia. Eles vieram com uma delegação de empresários e tal para fazer um termo de cooperação com o Cioeste. E, assim, a região polonesa, que chama Bielsko-Biała, né? A cidade é conhecida como a Pequena Viena, porque o mesmo arquiteto que projetou Viena projetou Bielsko-Biała, uma cidade belíssima, antiga, aquela coisa toda. E aí estamos lá no centro de Santana de Parnaíba e eles extasiados com o lugar. Eu estive lá sábado, né? Pela segunda vez. E aí você olha e fala, poxa, mas vocês moram? Não, mas isso aqui... Então, nós temos... aquilo que se diz, eu acho que um pouco desse complexo de vira-lata, de não valorizar o que é nosso. Verdade. E a nossa região é belíssima. Ó, falando em valorizar... Os templos de Cotia, a Casa do Samba de Pirapora do Bom Jesus, pois né? Essa história da proibição do samba na capital de São Paulo e os sambistas terem que ir para a região metropolitana, né? São histórias que não se contam. Verdade. E que poderiam valorizar não só a nossa história, a nossa cultura e o nosso turismo. A região metropolitana é muito rica. A gente tem que parar de enxergar para a região metropolitana como se fosse uma draga de tristeza. É verdade. Porque não é. E falando em valorizar, tem um vídeo aqui, um institucional, lá da cidade de Cotia. Vamos colocar só para ver do que é que nós estamos falando. Dá para soltar, produção? Você sabia que existe sim turismo em Cotia? A região da Granja Viana tem um super roteiro gastronômico. Religioso é a noite mais movimentada de Cotia. Aqui tem o Cartódromo Internacional Granja Viana, o Templo Zulai, que é o maior templo budista da América Latina, o Templo Tibetano Odi Shaolin, é a Basílica Arautos do Evangelho. Aqui em Cotia, você pode curtir a natureza, é as mini fazendas com as crianças. Tem orquidário, cachoeira, parques, pesqueiros, é a reserva florestal do Morro Grande, com mais de 10.000 hectares de área verde preservada. É no distrito de Calcaia do Alto que fica a maior área rural da nossa cidade, com grandes agricultores que comercializam os seus produtos, inclusive para o Ceasa. Também é aqui em Cotia que fica o Sítio do Mandu, o Sítio do Padre Inácio, é o centro de treinamento do São Paulo Futebol Clube. A proximidade com a metrópole é a variedade de atrativos, faz com que o município de Cotia seja bastante procurado para a instalação de novos negócios. Cotia está perto de importantes vias de acesso, como a rodovia Raposo Tavares e o Rodoanel Mário Covas. Conheça o que Cotia tem a oferecer e descubra todos os seus encantos. Cotia, novas ideias, grandes conquistas, trazendo a inovação do turismo para a cidade. Salas modernas equipadas com muita tecnologia fez com que os alunos da rede de ensino de Barueri ficassem encantados. Alunos de Barueri se encantaram com as atividades nas salas informatizadas. Todas as escolas da rede municipal de ensino da cidade agora contam com salas modernas e completas.
Além dos Chromebooks, que somam um total de 30 mil computadores distribuídos em todas as escolas, os estudantes contam ainda com lousas digitais, projetores, entre outros equipamentos tecnológicos. Na EMEI Ricardo Peagno, por exemplo, as crianças são muito participativas e interessadas quando o assunto é tecnologia. De acordo com o diretor Ricardo Marini, o uso da tecnologia na educação infantil, aliado ao processo educacional, estimula e facilita o desenvolvimento das competências. A iniciativa também permite vivências interativas que facilitam o aprendizado com prazer. Jardim Vicentina, em Osasco, recebeu 3 novas entregas que reforçarão a infraestrutura do local. A Prefeitura de Osasco, por meio da Secretaria de Habitação, realizou 3 entregas importantes no Jardim Vicentina, voltadas à infraestrutura, urbanização e qualidade de vida. A primeira entrega foi a quadra esportiva, totalmente revitalizada, com troca de alambrado, trave e pisos, além da nova iluminação. Na sequência, foi descerrada a placa da horta comunitária Morada dos Sonhos, com a presença das moradoras que serão responsáveis pelo espaço, Rosa e Luciana. O objetivo da horta, que integra o programa Economia Solidária da Secretaria de Emprego, Trabalho e Renda, é promover a geração de emprego e renda por meio da produção de alimentos sem agrotóxicos e mais saudáveis. A Prefeitura também entregou o Centro Comercial Jardim Vicentina, com 6 boxes estruturados, onde os permissionários, moradores locais, poderão comercializar os seus produtos. Final de semana chegou e as dicas da agenda cultural são uma boa pedida. Confira agora com Ingrid Oliveira. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, pois está começando mais uma agenda cultural e temos dicas bem interessantes do que fazer na região oeste este fim de semana. E que tal levar os pequenos para curtir um café da manhã com a família mais querida do mundo? Tá rolando Encanto no Teatro, mais café da manhã em Barueri. Olha que demais tomar um delicioso café da manhã e desfrutar da fantástica história de Mirabel e a família Madrigal. A Casa Madrigal é única e mágica. Cada criança que mora lá recebe uma doação no seu 5º aniversário. Só Mirabel não tem talento especial, mas quando a magia acaba e rachaduras aparecem nas paredes, uma adolescente parece ser a única a notar. Poderes ou não, ela está determinada a salvar sua família. Com emoção e muitos ensinamentos, Encanto promete encantar adultos e crianças. Um enorme sucesso do cinema e streaming, agora adaptado para o teatro. O teatro acontecerá no Centro de Eventos de Barueri, na Avenida Pastor Sebastião Davino dos Reis, número 672, na Vila Porto. A peça de apresentação única começa às 10h15 da manhã, nesse domingo, dia 10. No ingresso da peça, inclui o direito a um café da manhã no sistema self-service, das 10h15 até o início da peça, às 11 da manhã. A venda do ingresso pode ser feita através do site clubedoingresso.com.br. O ingresso custa cerca de R$ 59,90 e crianças a partir de 2 anos já pagam e poderá ser exigida a identificação. E para quem gosta de futebol, sábado, dia 9, acontecerá a partida de volta das semifinais da Série A2, que pode levar o time de Barueri de volta à Série A1 do Campeonato Paulista Masculino em 2023. A partida Oeste-São Bento está marcada para as 19 horas no sábado, dia 9, e acontecerá na Arena Barueri, na Avenida Prefeito João Villa-Lobo, número 1001, no Jardim Belval. Para mais informações, basta acessar o site futebolpaulista.com.br. E para você que está em busca de um novo amiguinho, o Parque Shopping Barueri está promovendo mensalmente a Feira de Adoção de Cães Adote um Amor, em parceria com a ONG Vira-Lata Vira Amigo. E o próximo encontro está marcado para o sábado, dia 9. Todos os pets presentes no evento são resgatados das ruas e já são castrados, vermifugados e vacinados, o que garante saúde, segurança e bem-estar. A edição acontecerá no espaço dedicado especialmente aos animais, a Vira Amigo Pet Story, no piso L2, das 11 horas às 17 horas, na Rua General Divisão Pedro Rodrigues da Silva, número 400, em Barueri. As adoções não têm nenhuma taxa, mas os futuros tutores precisam garantir que vão dar muito amor e carinho e cuidado para seus animais de estimação.
incluindo visitas periódicas ao veterinário, remédios e alimentação. Além disso, as pessoas que desejam adotar devem ser maiores de 21 anos e apresentar RG, CPF e comprovante de residência aos organizadores. Para ajudar, a ONG aceita doações de ração e cobertores para os animais que vivem no abrigo. E chegamos ao final de mais uma Agenda Cultural. Espero que aproveitem e um ótimo final de semana. Esse foi o TV Cioeste Notícias de hoje. Mais informações você pode acompanhar no nosso canal do YouTube, @TV Cioeste. Até a semana que vem.